Nós estamos na nossa quarta aula da matéria de seitas e heresia. Nós paramos na página de número 4. Estaremos abordando alguns assuntos aqui para entrarmos no primeiro assunto a respeito das testemunhas de Jeová. Então, o pastor coloca aqui na página de número 4, nós falamos algumas coisas em relação a como Jesus vê os falsos profetas, o alerta de Jesus. E aqui nós vamos ver alguns controles dos adeptos desses tipos de agrupamento de pessoas. Fala que os adeptos são escravos da organização, ou seja, eles fazem pacto, etc. Na verdade, o que o pastor quer dizer aqui, que quando se fala de pacto, sempre as pessoas vão passar na mente aqueles pactos macabros que algumas supostas seitas fazem, ou que boa parte da seita nem faz, e as pessoas inventam que faz. Exemplo apesar de não ser o aceita, mas que as pessoas falam que faz, quando na verdade não faz, os, os, os maçom, que as pessoas falam que eles têm que montar em um bode, beber sangue de bode, tudo isso é mentira. Eu não sou maçom, né, irmão? Estou avisando, eu não sou maçom, Oh, nem tenho interesse de ser, mas eu sei um pouco da maçonaria e sei que ok. isso é uma mentira. Igual Não praia? existe esse negócio de tomar sangue de bode, nem tampouco Ok. de montar em bode. Montar em bode é um termo que eles utilizam lá, que a pessoa tem que montar no bode, não é literalmente, é só um figurado. Mas o que o pastor quer dizer aqui é que quando uma pessoa que é adepta a esse tipo de religião, da organização da religião que ele serve, ele se torna escravo dessa religião, porque ele aprende só aquilo que eles passam. Se os irmãos observar, toda seita, eles têm aquilo que eles defendem, então eles estudam aquilo constantemente para colocar aquilo na cabeça da pessoa, e a pessoa acaba se tornando escravo daquilo ali, dependente daquela seita. Então ele defende aquilo ali a qualquer custo. Não sei se os irmãos já conversaram com alguma pessoa que pertence a alguma seita, o assunto dele sempre é o mesmo, sempre é o mesmo. Então, eles se tornam escravo dessa organização, ficam totalmente dependentes dessa organização. Ele fala que eles criam doutrinas de manipulação, ou seja, esse tipo de agrupamento de pessoas fazem que as pessoas que estão ali, os seus congregados, se tornam massa de manobra com aquele tipo de ensinamento que eles dão. Eles acabam inculcando isso nas pessoas, a ponto que as pessoas se tornam marionetes na mão delas. Infelizmente, esse tipo de agrupamento de pessoas acabam até ameaçando pessoas com supostas base bíblicas, que se as pessoas não se adaptar àquilo ali ou não obedecer, pode ser amaldiçoado ou pode sofrer qualquer outro tipo de coisa. Então, essas doutrinas de manipulação nas seitas, eu sei, infelizmente, acaba indo para o nosso lado. Nós temos que falar uma realidade. Hoje, no meu evangelho, tem muita manipulação também, principalmente no meio da liderança, que quer pôr o povo como massa de manobra para escravizar o povo também, o povo viver debaixo de um jugo que não existe. Infelizmente, essas doutrinas que o pastor coloca aqui, que eles criam para manipular o povo, elas não têm fundamento bíblico nenhum. A maioria das vezes são quando versículos mal interpretados, fora do seu contexto. O povo, infelizmente, não confere aquilo que é falado, não busca de Deus uma direção e tampouco a própria interpretação na própria Bíblia. E isso quando eles têm a Bíblia como única regra de fé. Mas, como falamos na aula passada, boa parte dessas seitas tem outro livro além da Bíblia, um livro que está de pé de igualdade com a Bíblia, que boa parte das vezes eles fazem mais uso desses livros do que na Bíblia nas suas reuniões. Então, as doutrinas que são criadas, elas são criadas para manipular. As pessoas não têm uma boa exegese da Bíblia
e acabam acreditando naquilo que houve desses líderes, desse agrupamento de pessoas. E outra coisa que o pastor coloca que o apelo à escatologia, que boa parte dessas religiões são religiões apocalípticas, ou eles são baseados em algumas questões escatológicas e baseiam boa parte das suas doutrinas, como a Testemunha de Jeová, nas questões escatológicas. Os adventistas, apesar de ser muito pegado à lei, tanto a lei cerimonial como a lei moral, mas também tem um viés escatológico. O que o pastor quer mostrar é que com esse apelo escatológico, eles têm facilidade muito de prender as pessoas dentro daquilo que eles defendem na escatologia. A seita que mais utiliza a escatologia como seu padrão principal para enganar o povo são as testemunhas de Jeová, com a má interpretação da Bíblia em dizer que o povo herdará a terra, que o céu ele é um local limitado para 144 mil, que esses já foram escolhidos por Deus, os demais herdarão a terra, os demais testemunhos de Jeová. Em relação à ressurreição, em relação a um estado futuro das pessoas que morrerão sem Cristo, como as adventistas mesmo acreditam que o inferno ou a eternidade sem Deus, ela tem um prazo de validade, porque Deus é muito bom e Deus não faria uma criatura para que ele sofresse eternamente. Então, chegará um momento que esse sofrimento vai acabar porque as pessoas serão aniquiladas. Então, é o chamado aniquilacionismo, que é pregado até por alguns pastores evangélicos, como John Stott, como John MacArthur. Quase todos esses pastores ensinam que haverá um tempo que as pessoas serão aniquiladas. Como o nosso professor falou, realmente é isso mesmo. Serão aniquiladas. Então, esses viés escatológicos, que desperta muito interesse em muitas pessoas, aqui na sala nós temos uma irmã que não tem muito interesse por isso, que é a irmã Lúcia, que ela sempre fala que ela é até cansada desses assuntos de escatologia, e realmente é uma coisa que ela sempre aborda. É muito assunto para pouca explicação e para chegar num consenso bom. Então, são muitas linhas escatológicas, como preterista, futuristas, e vai daí por diante. Mas as pessoas, por exemplo, os adventistas, eles têm uma linha na escatologia de preterista. Eles acreditam que tudo já se cumpriu no tempo e na história, então não tem nada para se cumprir. Mas quando você vai para o Apocalipse, você vai ver que tem coisas que não se cumpriu. Os Exemplo é que reformados Jesus... também. Hã? Os reformados também. Sim, alguns reformados têm um pensamento preterista também. E Hum. aí, quando nós chegamos à parte da Apocalipse, nós vemos que não se cumpriu, porque o Apocalipse mostra que Jesus iria voltar em determinado tempo e ele não voltou. Então, nós vemos que as linhas escatológicas, eu acho que elas deveriam ser todas estudadas, todas respeitadas e tirar o melhor de cada um. E, claro, a escatologia não pode fugir dos padrões bíblicos, tem que ser interpretada dentro do seu contexto. E lembrando que a literatura apocalíptica tem que ser interpretada dentro do que é uma literatura apocalíptica, e não como se estivesse interpretando uma poesia, interpretando um conto, ou um evangelho, ou uma epístola. Ela é interpretada dentro da sua origem, dentro do seu gênero literário. Então, não tem como a pessoa criar ou fechar uma questão em relação a muitos pontos dentro da escatologia. Mas o pastor mostra que esse padrão da escatologia são as doutrinas mais aplicadas por esse tipo de povo, principalmente como o Testemunho de Jeová e os adventistas do sétimo dia. Com muita coisa mal interpretada da parte deles. Aqui no número 5, o pastor coloca: buscam a salvação pelos seus próprios méritos. Nós já falamos que são pessoas que acreditam em uma forma sinergista de trabalhar em conjunto com Deus para ser salvo. O pastor coloca que eles criam rituais de esforços, ou seja, penitências, tipos de orações, ou, na verdade, rezas. O pastor colocou que oração, mas, na verdade, é reza. Exemplo, nosso irmão José de Souza até citou na aula passada, as pessoas que flagelam o corpo. Eu até citei um grupo de pessoas que uniu a Igreja Católica
os meados do século XIX, fim do século XIX, fim do século XVIII, que é chamado Opus Dei, que eles flagelavam o corpo com vários tipos de instrumentos de tortura quando eles cometiam algum pecado contra Deus, principalmente dos pecados capitais. Eles flagelavam o corpo achando que aquilo poderia purificar o seu pecado. E dentro desse pensamento, irmãos, nós às vezes enquadramos aqui de uma forma diferente. Nós não flagelamos o corpo, mas nós temos aquele pensamento de que nós fazemos alguma coisa para que possamos ser purificados, possamos alcançar a bênção de Deus. Uma vez eu lembro que nós ainda estávamos no básico, quando conversávamos com o pastor Luiz, e a suposta frase que quase todo cristão gosta de falar é: eu paguei o preço, eu estou pagando o preço. Igual um dia um rapaz me perguntou, falou assim: rapaz, por que eu deveria orar se Deus sabe todas as coisas daquilo que eu vou pedir? Eu falei, primeiro, que a oração não é só por petição, né? A primeira coisa que você tem que entender que a oração é para criar uma comunhão entre você e Deus, e não por petição. Você chegar perto de Deus só pedindo. Que tipo de pessoa é você no seu cristianismo? Então, oração não é só petição. E o fato de Deus saber todas as coisas, não implica que nós também sabemos. O que Deus sabe, realmente ele sabe todas as coisas, mas nós não sabemos e nós é que precisamos de Deus. Deus não precisa das nossas orações. Falei com ele, se nós oramos, não é porque Deus precisa que nós oramos porque nós precisamos de orar. Nós estudamos Bíblia porque precisamos de estudar. E se consagramos é porque nós precisamos de consagrar, não é porque Deus precisa disso. Eu sempre costumo dizer, como o pastor vai mostrar aqui em algumas outras seitas, que eu sempre costumo dizer o pensamento grego. Dentro do pensamento grego, os Zeus e outros precisavam das orações para que eles tivessem forças. Deus, se nós orarmos, ele é Deus e não diminui suas forças. E se nós deixarmos de orar, ele segue da mesma maneira, não tem mudança nele. Então, o que nós fazemos é para nós, para que nós venhamos a ter comunhão com Deus, e não para que isso venha ter alguma coisa com Deus. E em relação aos rituais, irmãos, a verdade tem que ser dita. Esses agrupamentos de pessoas que fazem determinados rituais, quando eu falo rituais, são coisas que eles agregam ao culto, o culto deles, pensando que aquilo aproxima eles de Deus. E se nós copiarmos isso, porém de uma forma diferente, parece mais sofisticada, ou mais espiritual, que não passa de um sincretismo religioso, estamos no mesmo caminho. Mesmo caminho. Mesmo caminho. Por exemplo, os judeus chegaram a um período do Novo Testamento, e os primeiros séculos, como é até hoje, eles já não oram mais, eles fazem reza, eles criaram rezas. Daí surgiu o pensamento de reza da Igreja Católica. Mas as pessoas criaram rezas. E por que não dizer que hoje muitos crentes rezam? Eles rezam mais do que oram. Parece que ele já tem uma reza até escrita, como a de São Cipriano, que ele cola na beira da cama dele e está normal. Então, nós não vivemos de rituais ou de esforços humanos. A salvação ela é um mérito de Deus para nós. A graça, eu até falei um dia numa pregação que a graça ela nos humilha pelo fato que nós não fizemos nada e ela nos alcançou. Então, nós não temos mérito para ser salvo. Tudo foi feito por Deus. Mas esses tipos de seita, sempre eles têm uma mãozinha para dar para Deus. Está relacionado, por exemplo, a não comer carne de porco, a guardar dias, a guardar festas, a não doar sangue, a adorar imagens ou a contribuir a fazer caridade e daí por diante. Então, as pessoas acham que isso pode fazer com que elas alcancem uma perfeição, às vezes, nesse mundo e vir a ser salvo. E com outros tipos de pensamento, que as pessoas vão purgando seus pecados devido às suas obras aqui nessa terra, para que eles alcancem um estado melhor, talvez de algumas reencarnações, e daí por diante. Quando, na verdade, a Bíblia ela apresenta em Efésios
que nós somos salvos pela graça mediante a fé, e salvos não pelas obras, mas para fazer boas obras. Está no capítulo 2, versículo 8 e 9, implicando que já somos salvos, por isso nós temos que ter boas obras. Esse é o padrão bíblico em relação ao pensamento das seitas. As seitas pensam que por fazer serão salvas. E nós entendemos, como o Tiago fala, que porque somos salvos, devemos fazer em gratidão a Deus e em gratidão a tudo que ele fez por nós, e principalmente se é para ajudar uma pessoa, é por ser grata ao que Deus fez por nós, nós retribuímos ao nosso semelhante. A outra coisa que o pastor Ô, coloca. Evangelista, só um minutinho, eu queria Sim. falar sobre isso, que é um assunto que eu estou bem estudando ele. Uhum. As obras, né? Nós temos que fazer a obra, mas antes das obras, nós temos que ter fé, porque tudo que nós fazemos tem que ser por fé, Isso, porque senão aquilo vira obrigação e já não é mais por fé. O que não é por fé também não tem prestígio nenhum, é né? verdade. A Bíblia deixa muito claro. Inclusive, por exemplo, quando nós vamos fazer algo para alguém, o apóstolo Paulo ensina em Romanos que deve ser feito com alegria. Uhum, Ele ainda fala da pessoa que tem o dom de socorro. uhum, Então, ele fala que aquele que socorre, socorre com alegria. sim, Que é verdade que quem tem o dom de socorro, ele tem prazer em socorrer alguém, mas todos sim. nós podemos socorrer. Agora eu pergunto uma coisa: depois que acabar essa aula, 10 horas da noite, se alguém te ligar, igual eu moro aqui na região de Boston, eu sei que a nossa irmã Lúcia, assim, pelo menos eu acho que ainda mora em Boston. E o nosso irmão José Carlos mora por aqui também. Mas digamos que alguém nos liga lá em Worcester, lá perto já chegando em Canérica, lá perto da saída 86, para a gente ir lá buscar. Daqui lá dá uma hora. Buscar ou socorrer, fazer alguma coisa. Se nós, eu moro em Malda, eu moro em Era, tão pertinho. Então, por exemplo, se nós saímos daqui para ir buscar, mas indo murmurando, o que é que nós fizemos em relação Pois é, a isso? eu sempre digo que eu não tenho assim Deus não me deu esse dom, né? Claro que cada dia a gente vai se colocando no altar do Senhor para Deus ir desenvolvendo em nós aquilo que a gente não tem, né? Nós temos Uhum. que desenvolver. Mas aí, quando você fala assim, eu falo assim, eu já penso no Uber, filho, eu vou pagar um Uber para você. Eu vou, eu vou Não, pagar claro, se um. nós não pudermos ir e puder pagar um Uber, seria bom. Porque, de repente, a pessoa foi desprevenida, aconteceu qualquer coisa. Mas o que eu quero dizer, que mesmo se nós pagarmos um Uber, seja o que for, que seja de coração, É, sem reclamação. E, por é. exemplo, eu não, meu irmão, eu não vou poder, não, eu vou pagar um Uber. Aí mandou o Uber, falei, pelo amor de Deus, o cara não tem dinheiro, paga o Uber, o cara não tem o aplicativo, paga o Uber, e começamos a murmurar. Então, aí, nós não fizemos nada para Deus. Agora, quando nós fazemos de coração, isso, primeiro, ele é retornado para nós em bênçãos espirituais, que nós estamos crescendo na presença do Senhor, e também Deus vê tudo isso. Agora, o que nós não Evangelista, podemos só fazer. mais um minutinho, desculpa. É igual o dom de socorro. Você falou, a gente conhece várias pessoas que tem, você vê que ele tem um dom de socorro, você, né, Isso, já ele dá um jeito, ele vai lá e socorre. Só que em todos os dons, nós temos que buscar os frutos, né? Porque aí claro, o dom está ali, que dom é dado por Deus, ele nos deu e acabou. Porém, temos que desenvolver o fruto do Espírito nos dons que nos foi dado. Porque tem pessoas que têm o dom do socorro, enquanto ele está bem com a pessoa. No momento que é, ele ficou com raiva da pessoa, conforme o temperamento dele, acabou. E ele que socorreu um tempo atrás, agora ele já não, eu não vou mesmo. Tem o dom, mas tem que entender que ele não é bom. O que está na vida dele foi Deus que deu. é E verdade. ele tem que usar com graça e sabedoria, desenvolver esse fruto do Espírito. Todos nós temos as limitações, né? Que temos que Por desenvolver. isso que o fruto do Espírito aqui no meio pentecostal não é buscado, É. não é preocupado cultivar ele, falta bastante isso. Porque esses dons é classificado pela teologia como dons de serviço. Uhum, Então, muitas pessoas têm dons espirituais, dons ministeriais e também o dom de serviço. uhum. Mas esses dons de serviço, como o nosso irmão Lúcio abordou bem aqui, é que se ele for executado
por uma pessoa que realmente anda em espírito e cultiva o fruto do espírito, ele vai fazer sempre de bom coração as coisas do Senhor. E o pastor coloca aqui que fala assim, são assistencialista, ou seja, sem caridade, não há salvação. Eles são irmandades, cooperadores, e aí o pastor coloca até o exemplo que é da maçonaria. Como eu falei, a maçonaria, apesar de não ser uma religião, ela é uma irmandade, conforme o pastor explica aqui. Eles têm por preocupação apresentar o caráter do homem, fazer com que o homem se torne perfeito, com o suposto o arquiteto do universo, que é o. Eu até esqueci a sigla que eles utilizam para arquiteto do universo. Gadu, isso. Minha esposa está aqui me auxiliando aqui. O Gadu, o grande arquiteto do universo. Mas o padrão da maçonaria, nos primeiros graus da maçonaria, é pregar isso que o homem ele se torna perfeito, um ajudando o outro, e ali as pessoas se auxiliam entre si, pregam um bom caráter e tudo dentro de um padrão ético, porém, isso são resultado de uma pessoa salva. Isso é resultado de uma pessoa. Nós não fazemos isso para ser salvo. O Lucas, o interessante é que Lucas, quando ele escreve o seu evangelho, se os irmãos observar, Lucas tem uma linguagem muito apurada no seu evangelho, e ele, além do seu evangelho ter um viés histórico, ele escreve para os gregos, que era um povo muito sábio, razão essa que ele utiliza uma linguagem mais apurada. Ele explica para os gregos e os seus primeiros leitores que a perfeição não vem através dos pensamentos filosóficos, como era o pensamento de alguns, pensamentos como de Platão e outros, que o próprio Sócrates, que fez ser um divisor dentro do pensamento da filosofia, que ele já pregava moral através dos seus pensamentos filosóficos. E Lucas mostra que a perfeição, mostrando Cristo como perfeito, ela só é capaz quando o homem encontra com Deus. Por isso que, quando ele narra a genealogia de Jesus, ele chega ao ponto de chegar até Adão, dizendo que Sete veio de Adão e que Adão veio de Deus, mostrando que a perfeição, melhor dizendo, na vida do ser humano é só quando ele se encontra com Deus. Ao encontrar com Deus, ser morada do próprio Deus em espírito e dando lugar para o Senhor, cada dia ele vai se aperfeiçoando na presença de Deus. Então, nada que nós fizermos nessa terra vai nos aperfeiçoar. Isso, às vezes, é como nós falamos, tanto o ímpio como o cristão tem dom de serviço. Isso Deus dotou todas as pessoas, é chamado da graça comum de Deus. É quando Deus derrama sua graça comum sobre todas as pessoas, para que elas não se tornem totalmente depravadas o quanto nós poderíamos ser. Então, o pastor coloca aqui, essa questão também de dar assistência é o pensamento principal das seitas. Isso, irmãos, agora uma coisa que eu gosto de falar, o fato de que o Espiritismo mais a Igreja Católica tem o pensamento de que a salvação pode vir através das obras, fez com que nós, cristãos, fôssemos ignorantes o bastante para achar que as obras não são importantes. Aí as pessoas eles acham que são salvos por boas obras. Mas cadê as boas obras dos cristãos? Como eu falei uma época para trás aqui, cadê as escolas evangélicas? As que tem é caríssimo. As escolas evangélicas que nós temos é muito cara, que os filhos de cristão quase não conseguem estudar lá. A menos que ele tenha uma condição financeira muito boa. Por exemplo, na região de Patinga, lá tem escola John Wesley, escola João Calvinos e escola luterana. Mas todas essas escolas no mínimo 2 salários para estudar lá. E as pessoas ganham um salário. Vai fazer o quê? Dar o salário dele lá, não comer, não pagar nada e ficar devendo o outro ainda? Então, onde está as igrejas que realmente cuidam de órfão, viúva? Por exemplo, nós somos de um campo de Ipatinga, que é um campo que tem quase 400 igrejas. E lá, até hoje, só tem um orfanato fundado pelo pastor que fundou o ministério, que já morreu muitos anos atrás, que é o pastor José Pimentel, que, inclusive, o orfanato, um asilo, ele carrega até o nome dele, Associação José Pimentel. E
não vi mais nada. É porque Então, os evangélicos em si preocupam só com o espiritual, eles esquecem que a pessoa é ser humano, né? E é isso que eu vive estou na dizendo. terra, né? Nós falamos das boas obras dos espíritas, que realmente eles fazem, os espíritas kardecistas fazem muita boa obra, Sim. dá banho nos cristãos. Uma coisa que eu sempre falo, os espíritas, eles chegam na igreja cedo, ou na igreja não, no lugar deles lá, no centro, cedo. Se a palestra vai começar às 11 horas, começa às 11 horas certinho e termina meio-dia certinho. Mas o povo pentecostal chega atrasado e termina o culto atrasado. E quando vão? Aí a justificativa é. Aí sabe o que eu acho bonito? É evitaria isso mesmo, essas doutrinações na escola, que os bons editores colocam essas escolas evangélicas não fossem tão caras. O interessante é que quando eu falo isso, eu já falei isso com alguns clientes, sabe o que eles falam para mim? Os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Ainda cita versículo. Cita um versículo ainda para querer justificar que nós, às vezes, somos falhos nisso. Então, irmãos, o fato de que as seitas utilizam desse método para achar que eles podem alcançar a salvação, isso não quer dizer que nós deixamos as boas obras de lado simplesmente por causa dessa seita. Então, nós já somos salvos e devemos fazer. Bora aprender com eles mesmo. Realmente teríamos que aprender com ele. Um certo dia, um rapaz falou comigo que o Chico Xavier era um homem endemoniado. Eu falei, olha, que ele realmente era usado pelo demônio, era, mas tem muito pastor que é endemoniado. Falei Uhum. com ele, tem muito pastor que é endemoniado. E se coloquei esses pastores que é endemoniado perto do Chico Xavier, que era endemoniado, o Chico Xavier, como pessoa, era melhor do que eles. Os irmãos vão me desculpar, a realidade, eu não estou aqui fazendo apologia ao espiritismo, mas o Chico Xavier era melhor que muitos pastores que existem nos nossos dias. Por exemplo, tem um pastor na internet aí que ele, segundo ele recebe pessoas que morreram nele. Ele recebe pessoas que morreu. O Chico Xavier, as psicografias dele, tantas outras coisas que supostamente o espírito de Emmanuel, que é um demônio, o espírito de outra mulher, quem falou outra mulher, que ele também recebeu para escrever o livro, pelo menos foi realmente o demônio que usou ele. Esses camadas são charlatão que nem demônio usa eles. São charlatões. Esse que usa o demônio. É esse que usa o demônio. Então, nós temos que ser verdadeiros. Então, bom, as boas obras, elas não salvam, mas elas têm que fazer parte da igreja. A igreja tem que fazer parte. Isso é só ler Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, do capítulo 2 até o capítulo número 6, nós vemos um bom cuidado da igreja com as pessoas. Nós vemos na igreja de Filipe, se os irmãos observar a igreja de Filipe, a igreja de Tessalônica, e o apóstolo Paulo exorta o povo de Coríntios que eles deveriam mandar uma oferta para ajudar a igreja mãe que era em Jerusalém. Ele chega até a dizer: essa igreja ajudou muitas outras pessoas, e por que não ajudá-las agora? Não ajudá-la agora. Então, as igrejas deveriam trabalhar dessa forma. Não esquecer que ela não faz para ser salva, mas por ela ter um grupo de pessoas salvas, eles fazem essa boa obra. E hoje aqui nós vemos realmente muitas igrejas que são solidárias, principalmente nessa questão depois da pandemia, igrejas que até hoje estão distribuindo cesta básica, somente aqui na cidade de Everett, a gente vê isso aqui. Tem pessoas que nem precisa, vai lá e pega, mas amém. Porém, é o seguinte, irmãos, não são todas as igrejas que trabalham assim. Não são todas as igrejas. As igrejas deveriam trabalhar dessa maneira. O pastor coloca aqui a letra C, que busca uma religiosidade perfeita e esotérica, e fala a respeito de ídolos, de culto de sacrifícios. Esse tipo, irmão, de pessoas aqui que são religiosas, vive de uma vida de superstições, eles acabam agregando ao culto esse movimento esotérico, esses movimentos com determinados tipos de coisas que supostamente essas coisas têm poderes mágicos, vamos poder dizer assim. E tanto dentro da seita tem, como dentro de algumas igrejas, que para mim não passa de seita também, tem essas mesmas coisas. E as seitas, como nós vemos principalmente as seitas orientais, que são mais voltadas dentro de um pensamento filosófico, eles levam por esse lado alguns tipos de bruxaria. Agora, dentro do movimento, irmãos,
neopentecostal nós temos isso bastante. Hoje eu conversava com um pastor amigo meu que o óleo que se chama óleo ungido, eu não sei nem porquê, como que unge um óleo que é ungido, eu não sei como que acontece isso, mas o óleo que eles falam, óleo ungido, ele se tornou místico. É o poder do óleo. Você pega esse óleo aqui, leva lá na sua casa, você unge os cômodos da sua casa, unge não sei o quê, que o demônio não vai entrar. Um dia desse eu ouvi um rapaz falando que se você expulsar o demônio através do espelho, eu pensei até que ele estava fazendo o papel daquele Constantino lá, que é um personagem da DC, que tem até o filme do Constantino, que é feito com Keanu Reeves, que ele expulsa o demônio através do espelho. Aí o rapaz fala que o espelho é um portal para demônios. Santo Eu Deus. não sei de onde eles tiram essas coisas, mas dizer que é. E que ele tinha que ungir o espelho desse jeito mesmo, Zé de Souza. Ai, ai mesmo. Aí ungia o espelho, os quatro cantos do espelho, o espelho estava protegido. Aí, como fez o cara fez um comentário embaixo, não era mais fácil você pegar esse espelho e jogar ele fora, não? Ou vira o espelho para o lado da parede e deixa ele na parede que não tem como o demônio sair, já que ele sai por espelho, então ele não vai atravessar a parede. Você vira para o lado da parede, quando você precisar de usar o espelho, você desvira o espelho, usa rápido, virei para a parede de novo. Então, são coisas que nada a ver. Esses negócios místicos tem no meio do povo. Aconteceu um probleminha aqui, irmãos. Irmãos, estão me ouvindo? Agora sim. Não, fechou de uma vez. É verdade, o pastor tinha dito que ele ia trocar o programa do Zoom. Ele falou que está dando muito problema o Zoom dele. Naquele dia que deu problema, ele falou que tinha dado 2 problemas no Zoom dele naquele mesmo dia. E nas aulas que ele teve anterior também teve problema. Aqui agora fechou e dessa vez voltou. E Para a gente está aparecendo que está falhando. tá aparecendo falando? Sabe quando falha? Vai falhando e daí de repente para, stop. Agora tá ótimo. Tá bom agora? Tá. Tem cortes na fala, né? Mas tá falhando ainda o corte. Quando eu tava falando, tava cortando? Ó, Tá. tá, eu não sei. Deixa eu ver aqui. Não, agora tá bom. Você fica em paz, que senão vai piorar. Agora já tá ótimo, já voltou. Eu estou desconectando também meu telefone da internet, que pode ser também pelo fato do telefone estar conectado à internet. Então, irmãos, essas questões místicas, elas infelizmente ganham um poder no meio das seitas, mas têm ganhado um poder também no meio da igreja. Esse sincretismo religioso que tem entrado no meio do povo, esse misticismo, essa mistura que as pessoas têm feito, e sempre aquela história que é para edificar a fé do povo. E, além de tudo, com más interpretações de coisas que aconteceu na Bíblia. Por exemplo, o Poço de Betesda. Eu já vi uma igreja uma vez no Brasil, quando eu fui de seminário, que eles construíram um poço de Betesda dentro da igreja para as pessoas ir lá e lavar o rosto. E outras igrejas que nós vemos aí fazendo muralha de Jericó e mais um monte de coisa. Então, esse tipo de coisa não aumenta a fé de ninguém, isso não resolve o problema de ninguém, isso não tem poder, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses, que isso não tem poder contra a imoralidade. O que tem poder é a palavra de Deus, fora isso, nada mais. Então, nós vamos entrar aqui na questão das testemunhas de Jeová. Aqui todo mundo conhece testemunho de Jeová, aquele grupinho de pessoas que todo domingo perturba as pessoas, somente no Brasil. Aqui assim. Mas uma coisa eles têm de bom, eles são perseverantes, né? Não, aqui eu sempre fui louco para os testemunhos de Jeová me visitar no Brasil. Eu fazia questão de abrir a porta da sala da minha casa nos domingos, quando eu vi da escola bíblica, mas eles passavam, levantavam a mão e nunca entravam. Na minha já entrou uma vez. Como o nosso irmão falou aqui, realmente os mormons também que são insistentes. Aqui um dia eu nem estava esperando, alguém bateu na minha porta, eram 2 moças, uma falava português com bastante sotaque, a outra era brasileira. Só que quando eu fui atender com a Bíblia na mão. Aí a primeira coisa que ela viu foi a Bíblia na minha mão. E pela ser aquela Bíblia pequenininha de capa preta, com fecho, aí ela falou, não, isso aí deve ser da Assembleia, porque era a Bíblia da Assembleia de Deus. Aí ela perguntou, eu falei, não, pode entrar, vamos entrar para conversar. A outra menina, que não era brasileira, virou e falou que não havia necessidade, porque eu já conhecia Jeová. Como eu já conhecia Jeová, não havia necessidade de que elas fizessem e entrasse ali, poderia
procurar outra pessoa que não conhecia. E eu queria que elas entrassem, mas elas não entraram para a gente conversar. Então, irmãos, nós conhecemos a Testemunho de Jeová, sabemos algumas doutrinas da Testemunho de Jeová, alguns fundamentos, mas o pastor coloca aqui, o irmão, isso mesmo, ganha de muitos evangélicos, realmente, os mormons ganham de muitos evangélicos. E aqui principalmente em Everett, está tendo muito mormon. Um dia desse para trás mesmo, eu passando na rua ali, 3 meninas mormon me parou e quis falar comigo, eu falei, ela foi perguntando, não, eu já sou evangélico, ela falou, de qual igreja? Foi da Assembleia de Deus. Aí ela falou, nós todos somos irmãos, eu falei, não somos nem primo distante. Então, nós não somos, não, nem primo distante, muito menos irmãos. Mas no que discutir, estava na rua e segui meu E caminho. agora, assim, a fiada falando português e muitos falando Sim. espanhol, né? Eu, irmãos, conheci um mormon lá em Ohio, quando eu morei lá. Ele falava português com pouquíssimo sotaque, dizendo que morou 4 meses no Brasil apenas. Era um americano, já um senhor, nessa época ele tinha seus 48 anos, era um camarada muito inteligente, muito rico, então ele teve tempo aí no Brasil e poderia Aí a trabalhar maioria lá dos também. jovens, depois da high school, eles dão 1 ano, né, de ministério. Todos eles que querem se colocar a dispor do ministério para mandar em qualquer seja o país, são 1 ano que eles dão. Então, quer dizer, eles têm uma experiência, né? E aprende. Aqui está cheio dos que estão aprendendo a falar português, espanhol, eles estão falando quando é língua, vou tentar ganhar o povo. E tem arrastado muita gente. Aqui o pastor coloca o Testemunho de Jeová, ela tem a figura principal, o Charles Taze Russell, por isso eles são chamados de Russelitas. Russell, ele viveu no século XIX até o século XX, aproximadamente de 1852 a 1916. Ele foi quem deu início ao agrupamento das Testemunhas de Jeová. Com ele tinha outro nome. Então, o pastor até coloca aqui que as experiências evangélicas que ele teve. Ele foi congregacional, da igreja congregacional, e também da presbiteriana. Isso nada tem a ver com problema com nenhuma das duas igrejas, o problema foi ele mesmo, que eu já vi pessoas, infelizmente, tanto reformado criticar a Assembleia de Deus por alguma coisa, e também, da mesma forma, já vi pentecostais criticar a presbiteriana pelo fato de que homens como Joseph Smith e o Russell ter saído da presbiteriana. Mas, na verdade, eles não quer dizer que eles membraram lá ou que foi alguém importante nessa igreja. Ele simplesmente passou a participar dos cultos dessas igrejas, a ponto que ele discordou pela sua linha de pensamento dentro da Bíblia e acabou fundando o seu próprio grupo de pessoas. O pastor coloca que Charles ele era filho de presbiteriano, possivelmente, como eu falei, frequentou a igreja com um período de tempo, que ele também era alguém que estudou a Bíblia bastante, era alguém bem ativo no estudo das Escrituras. Possivelmente, ele, por não frequentar talvez um curso teológico, apesar de ser uma pessoa buscar a direção de Deus e ser sensível à voz do Espírito Santo, ele tem condição de interpretar a Bíblia bem, ou pelo menos naquilo que tange respeito à boa caminhada cristã. O problema é que o tipo de pessoa igual o Russell Charles Taze é que ele talvez tinha o interesse de simplesmente de aprender Bíblia para debate, ou aprender a Bíblia para discussões, ou coisas que ele passou a discordar na Bíblia ou ver de forma errada. O pastor coloca alguns problemas que ele tinha alguns problemas com a predestinação e a pena eterna, ou seja, a condenação eterna do não salvo. A questão da predestinação, irmão, dentro do pensamento da congregacional e da presbiteriana, que tem o mesmo viés reformado, eles acreditam que Deus predestinou algumas pessoas para serem salvas e outras não. E existe a linha mais que não é tão radical do pensamento da predestinação, que acredita que a predestinação, apesar que, no final das contas, acaba sendo uma coisa. Eles falam que Deus predestinou pessoas para ir para o céu, já ir para o inferno é a escolha humana. Só que eu não consigo entender, porque isso é só jogar com palavras.
Porque se Deus delegou um certo grupo para o céu, então os demais ele delegou para ir para o inferno. Nós não temos como fugir disso. Então, Na esse é. verdade, a linha deles não é bem assim, né? Não, porque eu estou falando porque eu já estudei as duas Na linhas, que é verdade, a o. linha deles não é bem assim. Eu estava até conversando com o irmão José outro dia, porque são dois grupos, assim, o tradicional batista, o tradicional presbiteriano, ele é mais assim, fundado na predestinação. Não, porque você já nasceu predestinado. É Deus o sabe o que dizer. chamado ultralapsarianismo. Yeah. O batista renovado, que crê nos dons espirituais, o presbiteriano renovado, que eles já são mais smooth, eles já sabem que realmente, claro, eles sabem que Deus já sabe aqueles que vão dar uma resposta à palavra da salvação. Eles entendem que é o Espírito Santo que convence, não tem como. Até aí, that's ok, tudo É os bem. calvinistas de quatro pontas. Até aí, ok. Eles Mas negam a salvação ilimitada. assim, Limitada, melhor dizendo, só que salvação eles limitada. acreditam o seguinte, né? Os que são de Deus caminham para a santidade. Isso. Bom, então, em certa parte, eles estão errados, não estão? Eu acho que Deus entende eles melhor do que nós, você entendeu? Agora, a predestinação, ela é pelo menos os reformados tradicionais, eles são extremistas demais da conta. Demais. Então, quer dizer, se você nasceu predestinado para alguma coisa, não precisa você orar, não precisa você ter uma vida com Deus, você pode viver uma vida regrada. Aí, se você bater de frente com ele, ele diz assim, desse jeito assim, mas Deus é que faz tudo, minha filha, nós não tem poder para nada. Eu falei, não, a gente sabe disso. Mas desde o ponto que Deus cria o homem, Deus do princípio, é claro que é Ele que provém tudo em nós. Nós, a fé, mas tudo tem uma parceria com Deus. Eu Claro. vejo assim, evangelista, no momento que o Espírito Santo revela Jesus na sua vida, a partir desse ponto, tem que haver uma parceria. Ok? O Espírito Santo faz, mas você tem que querer que ele faça na sua vida. Entendeu? É claro que você não vai fazer nunca. Quem faz é ele, mas você crê que ele pode fazer. Que, na verdade, tudo é feito através dele. É ele que dá força, é ele que Sim, dirige, sim, sim, é ele que nos sustenta. Então, no sim, final das contas, nós só fazemos o que ele realmente nos ajuda a fazer. sim. Mas, como ser humano, ele respeita a nossa vontade, apesar que os presbiterianos falam que não respeita. É. Que é Quando como ele ele quer fez com fazer, ele Paulo. faz. Chegou e derrubou Paulo do cavalo. Então, que Jesus não chegou e falou: eu sou Jesus, eu gostaria de ver se você quer ou não me aceitar. Então, ele falou que Jesus já chegou, derrubou Paulo do cavalo, apesar que nem fala que tinha um cavalo lá, e falou: você vai ter que me aceitar, e teve que aceitar. Então, o que nós entendemos, irmãos, de forma alguma, eu estou aqui, eu respeito todas as linhas teológicas, principalmente os presbiterianos, a linha da predestinação, eu respeito, apesar de não ser o que eu Aceitar acredito, eu respeito. 100% é Eu só não gosto de alguns que são radicais demais, como tem um muitos. pastor batista, que eu, para mim, além de não conhecer Bíblia, ele só conhece os sínodes, nada mais. Ele só conhece as convenções que aconteceu, criticando o arminianismo e apoiando o calvinismo. Ele só Aqui conhece. em Boston, Hã? ele é daqui de Não, não, Boston. é no Brasil. É um tal Ah, de pastor Walter, um do cabelo branco. Walter, e tem um sobrenome italiano um pouco difícil. Então, ele fala que quem é arminiano não é crente. Então, no pensamento e dele, nem prega a Bíblia, é assim que eles ele falam. não, ele não prega a Bíblia, os versículos que ele interpreta é tudo truncado. Ele é muito, realmente ele é muito ruim de Bíblia, que eu admiro muitos pastores calvinistas, como pastor Marco Granconato, Augusto Nicodemos, Hernando Dias Lopes, apesar do Luiz Saião não saber o que ele é, porque ele não defende viés nenhum, eu acho que ele tem um viés calvinista, e outros, como Heber de Campos e vários outros pastores que são bons, sem contar os escritores, de Acaso, F. Bruce, John Pipe, Martin Lloyd Jones, Eu amo John Pipe, amo. são excelentes. Agora, o que tem de bom a gente pega, o que não tem, larga para lá, o que Arminio tem de bom a gente pega, o que não tem, larga para lá, eu não vou importar com esse negócio. Eu só acho que nós não vivemos de concílios, nós Sim. vivemos da Bíblia. Por exemplo, não me importa o que os concílios de Tessalônica, de Milão, de Trento e outros relataram. Se não está na Bíblia, não me importa.
Estão entendendo? E a interpretação própria também é um problema sério, né? Porque o Concílio de Orange, em 529, eles rejeitaram a doutrina da predestinação apresentada por Agostinho de Hipona. E ela só foi reavivada pós-reforma por Martinho Lutero, Zwinglio e depois por Calvino, que viveu um tempo depois de Lutero. E com ele ganhou força com os puritanos. Mas a questão é o que aconteceu nos concílios de Dort, que eles proibiam as pessoas de ser arminianas. Isso não quer dizer que Armínio é herético. Não queria dizer de forma alguma que Armínio é herético. Que, inclusive, Armínio só tinha diferença de Calvino em relação à ordem salutos, que é a ordem da salvação, e nada mais do que isso. Ele pensava, o viés teológico de Armínio era o viés teológico de Calvino. A única diferença é a ordem da salvação, nada mais do que isso. Mas do pensamento, voltando aqui, irmãos, eu acabou entrando nesse assunto, que eu queria dizer que eu não tenho nada contra presbiteriano de forma alguma. Como eu sempre falo, a maioria dos livros que eu tenho são calvinistas. E ele fala que ele foi filho de presbiteriano e alguém que dedicou ao estudo da Bíblia, infelizmente com más interpretações. Ele coloca aqui o problema com a predestinação e a vida eterna. Então, ele tinha essa discussão com a predestinação, que é uma coisa, não lhe deu o direito de fundar uma seita. Se ele chegou à conclusão que a doutrina da predestinação ensinada pela presbiteriana não era correta, ele tinha duas coisas a fazer. Ficar lá sem criar problema ou procurar uma igreja de linha arminiana, que a salvação não é limitada, a salvação é para todos. Simples assim. Ele não precisava de fundar uma seita. Ele simplesmente poderia ficar lá. Por exemplo, eu tenho linhas teológicas que não bate com a linha teológica da Assembleia de Deus, mas eu estou lá e não crio problema. Eu também. Sou bem cauteloso quando eu estou pregando, que eu vou falar alguma coisa que eu imagino que pode surgir algum pensamento errado naquilo, e eu falo sem precisar de tocar na doutrina da Assembleia de Deus. Na doutrina teológica defendida por eles, melhor dizendo. Aquilo que tem dois viés, eu apresento os dois, e não fecho questão também, eu não preciso eu falar qual que eu creio, e penso assim. Agora, pensar que porque eu discordo de um pensamento desse, eu tenho que fundar uma religião para mim, é muito ruim. Outra coisa que o pastor coloca, que além disso, a questão da vida eterna. O pensamento dos testemunhos de Jeová é o pensamento da aniquilação total. Após as pessoas morrerem, por eles não acreditar no inferno. Outra coisa, irmão, nós temos que também ser verdadeiro. Boa parte dos versículos utilizados na Bíblia com o nome no nosso português de inferno, realmente não é inferno. Vocês estão entendendo? Boa parte dos versículos utilizados na Bíblia com o termo inferno, da maneira também que os cristãos criaram o inferno. Os cristãos criam um inferno pior do que o inferno de Dante, lá que escreveu lá a Divina Comédia. O inferno que a mente dos cristãos é o inferno que o diabo mora nele, que os demônios estão lá, e ali está com um tridente, tormentando pessoas. Não existe isso. O que é o inferno bíblico? O inferno, pela Bíblia, dentro do grego, a palavra Hades, ela tanto está designando o inferno como sepultura ou como localidade dos mortos sem Deus. Isso é inferno, a palavra Hades. O destino final dos não cristãos será o Guiena, o lago de fogo, que tem uma passagem na Bíblia que Jesus ele deixa muito claro essa passagem. Quando ele fala assim, que nós não devemos temer o homem, e sim temer aquele que pode matar a alma e lançar tanta alma como o corpo para o Guiena. Se você pegar uma Bíblia grega, você vai achar a palavra Guiena e não a palavra Hades. Então, Guiena ou Geena no português é designado lago de fogo. Mas, às vezes, as pessoas debatem com o testemunho de Jeová sem saber que esses versículos que eles utilizam em boa parte da Bíblia em relação ao inferno, eles não estão errados. Está errado, às vezes, é o cristão, por não conhecer no original. Porque na nossa Bíblia, inferno é inferno. Veio da palavra latina, que inferno, que inclusive também é interpretado errado.
Por exemplo, o credo apostólico, quando fala que aquele credo apostólico que virou uma reza na Igreja Católica, crendo em Deus Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, que aí fala que Jesus morreu pela ordem de Pilatos, foi sepultado e desceu ao inferno. O pensamento do credo apostólico descer ao inferno e descer à sepultura, e não o inferno, como muitos pensam, que é o local que o diabo senta em um trono e comanda. Mas, quando eu falei de questão de muitas coisas místicas na igreja evangélica, é isso. Por exemplo, o diabo não está no inferno. O diabo ele está nos ares, como a Bíblia ensina, juntamente com os demônios. E é de lá que ele comanda o sistema desse mundo. E não está no inferno, um local geográfico, não está lá. Esse local que nós não sabemos onde é, ele é um local que guarda as almas dos não cristãos. Somente isso. Porque o diabo não vai ser rei no inferno, não vai reinar no inferno, o diabo vai ser condenado ao lago de fogo, que pode ser definido como inferno também, não há problema, mas ele vai ser condenado ao lago de fogo. Então, no pensamento das Testemunhas de Jeová, a vida eterna, ela só existe para as Testemunhas de Jeová, que herdarão a terra, essa terra aqui passará por um processo de restauração. Isso, eles não querem ir para lá. Passará por um processo de restauração e 144 mil testemunhos de Jeová, que foram os principais testemunhos de Jeová, esses entrarão na eternidade, que supostamente seria o céu, perto do trono de Deus. Privilégio para esses 144 mil, como o pastor mostra aqui. Então, o pastor mostra que os problemas do pensamento de Charles Russell Taze é esse. Ele discordava da doutrina da predestinação e discordava do pensamento da vida eterna, em relação à condenação eterna, melhor dizendo. Aí coloca aqui, ó, ele tinha grande dificuldade com as doutrinas. Como eu falei, penas eternas e predestinação. Essa era a dificuldade dele. Como eu falei, isso não pode nos levar a querer fundar igreja. Eu falei um dia, eu não lembro se foi aqui ou se foi no curso básico, mas eles tiraram a fala do Caio Fábio do contexto e utilizou ela na internet como se fosse uma crítica. O Caio Fábio está num podcast e alguém lhe pergunta alguma coisa em relação às igrejas que existem hoje, a quantidade de igreja, e o Caio Fábio fala assim, a culpa de ter muitas denominações hoje, de muitas igrejas, é a formação da Bíblia. Aí eles acabam por aí. Eles não continuou. Só que o Caio Fábio estava dizendo que a formação do cano do Novo Testamento, que veio a ser considerado o cano cristão, fez com que a má interpretação de muitas pessoas, ao discordar naquela igreja que ele estava, ele acabou fundando uma birosca para ele, e ali começou. O outro discordou dele, fundou outra. O outro discordou e foi fundando esse tanto de religião que existe hoje. Esse era o pensamento de Caio Fábio, e não um pensamento que a Bíblia é a culpada disso. A realidade é que a má interpretação da Bíblia faz com que as pessoas discordam e abram igreja para elas. Ou um certo grupo que venha a ser uma seita. O pastor coloca aqui a aproximação do adventismo, que ele quer mostrar que há uma certa proximidade do adventismo do sétimo dia com os testemunhos de Jeová. Ele fala que em 1869, tem um contato com o adventismo, que o Charles Russell ele chegou a frequentar as reuniões adventistas. Por isso ele tem uma coisa muito parecida. A única diferença, por exemplo, os adventistas acreditam que Jesus é o anjo Miguel e os testemunhos de Jeová acreditam que ele é o anjo Gabriel. Eles trocou só de anjo, mas continua sendo um anjo. Eles não concordou que é o anjo Miguel, que é de acordo com os adventistas, e os testemunhos de Jeová acreditam que é o anjo Gabriel. Ele fala que, mas logo se separaram por divergência em relação à expiação, em relação à obra de Cristo no Calvário. Porque os adventistas acreditam que Jesus
ele morreu com a morte expiatória, a morte substituta, apesar de que essa expiação não alcançou completamente na cruz do Calvário, ela só se realizou por completo em 1844, quando houve a purificação do santuário. Aí se completou a expiação completa de Cristo. Nós acreditamos que ela foi executada na cruz do Calvário no instante que Jesus falou: em suas mãos entrego o meu espírito. E o pensamento adventista, o pensamento do Testemunho de Jeová, eles não acreditam na morte expiatória de Cristo. Jesus, por que eles não acreditam? Porque Jesus, para eles, não é Deus. Jesus é um Deus criado, um Deus menor. Então, isso dificulta. Se Jesus é um Deus criado e menor, eles, inclusive, dizem que Jesus não é digno de adoração, e sim somente de veneração, que é jogo de palavra também, porque eu acredito que venerar alguém não é o mesmo que admirar, apesar que eles traduzem como admirar, que é a palavra proskenoi. Então, quando eles traduzem a proskeneu, melhor dizendo, proskenoi é quando ela está conjugada. Proskeneu, só que tem um versículo em Apocalipse que João chega e se dobra diante de um anjo, e o anjo fala para ele: não me adore, adore apenas a Deus. Aí, então, ou seja, as duas palavras para adorar o anjo e adorar a Deus é a palavra proskeneu. Aí eles falam que, aí eu não sei como eles conseguem fazer essa separação, que para o anjo não era a adoração, e sim a admiração. Mas para Deus é a adoração, que é a palavra proskeneu. E que Jesus, várias vezes que a Bíblia fala que o leproso se dobrou e adorou Jesus, que os próprios demônios adoraram Jesus, a palavra proskeneu. E eles dizem que proskeneu tem o sentido de veneração e não de adoração, que Jesus não é digno de adoração. Então, essa é a razão que eles divergiram em relação à expiação de Cristo. Aí fala que ele cresce em torno de um novo movimento religioso que prediz a volta de Cristo, conforme foi feita pelo movimento adventista do sétimo dia. Eu não sei se os irmãos sabem, a Testemunho de Jeová foi o povo que mais predisse a volta de Cristo e falhou em todas. Eles chegaram a predizer a volta de Cristo, parece que até para os meados de 92, 93. Parece que foi a última data que eles disseram que Jesus estava voltando e Jesus não voltou. Infelizmente, não voltou. Eu gostaria que fosse verdade, mas não foi. Mas eles foram os que mais marcaram a volta de Jesus. Parecia até brincadeira. E tudo isso parece que eles aprenderam com os adventistas, porque o pastor William Miller, ele marcou 3 vezes a volta de Cristo. Quando Jesus não voltou, ele voltou para a Igreja Batista. Me parece que ele renunciou ao seu pastorado, mas voltou a ser um cristão. Já a Testemunho de Jeová, já há um bom tempo que eles não marcam a volta de Jesus. Acho que eles estão esperando acontecer algum outro tipo de evento para eles marcarem. Mas começou com o pensamento adventista. Aí o pastor fala que eles estabeleceram o mesmo ano do início do milênio. Parece que os Testemunhos de Jeová têm um pensamento pós-milenista. Os irmãos têm uma noção do que é pós-milenismo? Os irmãos que têm uma noção? Os irmãos sabem o que é pré-milenismo, que acredita que o milênio é literal, um reino de 1000 anos, sim? Uhum. Particularmente, eu creio que quase todo o povo pentecostal acredita nisso, seja pentecostal clássico da Assembleia de Deus ou igrejas renovadas como Batista e como algumas presbiterianas. Acredita no pré-milenismo, que é que Cristo estabelece o seu reino com a sede em Jerusalém. Nós não sabemos se realmente seria lá, mas acredita-se que sim, com a sede em Jerusalém, pelo fato de ele ser judeu, e para se cumprir como rei, aquele que se assentaria no trono de Davi. Esse pensamento acredita num reino literal de 1000 anos, que será 1000 anos de prosperidade, onde o diabo será preso, e mesmo assim o homem é tão maligno, quase igual ao diabo, que ele consegue pecar contra Deus. Parece que nesse reino as pessoas viverão tempos bem maior do que de vida que as pessoas têm hoje, e estarão ali sendo orientada pelo governo de Jesus. A igreja estaria com ele. É chamado o reino milenal, logo após vem o juízo final, sendo o milênio
no pensamento pré-milenista, a última dispensação que Deus concede ao povo na terra para que alcance a salvação. Esse é o pensamento dispensacionalista. Existe os amilenistas, que acredita que o milênio é alegórico, que o milênio já existe. Desde que quando Cristo veio à Terra e falou, é chegada a vós o reino do céu, João Batista, na verdade, falou isso primeiro, o milênio foi implantado com a chegada de Cristo, porque Cristo realmente ele já reina. Cristo já reina. E o milênio é simplesmente 1000 anos, é um tempo indeterminado, de acordo com o pensamento Os reformados crê assim. Os reformados, não são todos, não, mas a maioria, 90% crê assim, dos reformados. Porque eu falo porque o pastor Luiz Saião ele é pré-milenista, não amilenista. Mas, inclusive, ele é um pré-milenista clássico, que eu não vou falar aqui, que eu também sou, então não vou explicar o que é um pré-milenista clássico. Mas o amilenismo acredita nisso, que o milênio, nós estamos vivendo o milênio. Só que chega um certo estágio do pensamento amilenista, dentro do Apocalipse, que ele não fecha. Do mesmo jeito que também chega a um certo ponto que o pensamento pré-milenista não fecha. Igual as pessoas acreditam que será levantado um novo templo e que parece que o sistema de culto veterotestamentário será restaurado em Jerusalém. Aí torna um negócio um pouco difícil, porque o tipo de culto do Velho Testamento era como que o povo deveria chegar até Deus, dependendo de sacerdotes e tais coisas. Se retornarmos um culto veterotestamentário no milênio, parece que o sacrifício de Jesus não foi perfeito. Então, tem coisas que o pré-milenismo também não fecha. Agora, o pós-milenismo, que é esse pensamento que o pastor coloca aqui, que a Testemunha de Jeová acredita no milênio, no início de milênio, quase todos os puritanos, eles eram pós-milenistas. O grande Charles Spurgeon era pós-milenista. Eles acreditavam que a Terra passaria por um processo de prosperidade tão grande que todo o mundo, quase todo mundo, seria próspero, não teria dificuldades nenhuma nessa questão financeira, de alimentação e da convivência das pessoas. Então, o padrão de vida elevaria e, no final do milênio, Jesus voltaria, implicando também que não seria um reino literal, e sim um reino simbólico, porém com um nível de prosperidade muito grande. Todos os puritanos morreram, o último deles foi Martin Lloyd Jones, e até hoje seria bom, até hoje eu não vi essa prosperidade na Terra. Nós não vimos. Nós estamos num país muito bom, mas nós não chegamos a esse estágio do milênio de ver pessoas que não passariam necessidades. Como nós estamos em um país que, além de ser próspero, nós vemos muita necessidade aqui. Então, o pensamento pós-milenista ele é bem descartável também em relação aos dois primeiros. O muito que os grandes pregadores que foram puritanos, eles tinham esse viés escatológico, mas eu acredito que esse pensamento ele realmente ele é o mais falho de todos, porque o que eles pensam é assim, que após o milênio, e boa parte deles são pós-tribulacionistas também, que passaria esse período de tribulação, mas a terra seria próspera e Jesus voltaria. Então, com esse tipo de pensamento, Charles Taze, ele acreditava que já estava estabelecido um milênio, porque a linha escatológica deles não existe milênio. Existe uma restauração na terra, onde vai se cumprir o que os pré-milenistas vê como milênio, que é o que está em Isaías, que a criança brincará com a áspide, que o leão pastará com o boi. É esse processo como se fosse uma restauração do jardim do Éden, daquela vida do Éden, como se Jesus voltasse hoje, para os dias de hoje. A restauração do planeta, da Terra, essa Terra, que Pedro fala que passará com grande estrondo, por isso que João vê novos céus e nova terra, mas eles interpretam que esse novos céus é porque ele é restaurado. E lá, se nós observarmos, é novo céu e não novos céus. Novo céu e nova terra. Esse também é um local que é da falta do nosso conhecimento.
Quando eu creio que João está vendo, ele está vendo algo novo que Deus fez para nós. Mas o pensamento de Charles Taze Russell é que essa terra passará por um processo de restauração. E existem, irmãos, alguns cristãos também que acreditam, algumas linhas de pensamento evangélica, de alguns pastores que defendem que essa terra vai ser restaurada. Que ela, quando Pedro fala que ela passará por um grande estrondo, que ela se desfará no meio do fogo, eles acreditam que esse fogo é o fogo da purificação e que essa terra, muito que ela vira cinza, Deus vai fazer dela brotão da terra. E, na verdade, Deus não precisa isso. Deus criou essa terra do nada e ele pode fazer um novo céu, uma nova terra do nada, da mesma forma. E, então, nós não precisamos disso. Mas o pensamento de Charles, do líder das Testemunhas de Jeová, era esse, que haveria um processo de um milênio nesse período que ele estava vivendo. Aqui o pastor coloca uma sociedade de tratados como da torre de vigia e da sentinela que a Testemunha de Jeová defende. Ele coloca aqui que é um grupo de estudos, eles pelo menos fazem isso, eles realmente estudam, irmãos. Eles têm uma tenda que é chamada de salão, salão do reino, eles não têm igreja chamada de salão, e eles reúnem ali rotineiramente para discutir e tentar estudar o que as demais religiões ensinam, principalmente o meio evangélico, para que eles possam ter conhecimento de como debater o meio evangélico. O pastor colocou um versículo ali que nós devemos estar para responder a qualquer pessoa que perguntar a respeito da nossa fé. Eles têm, o único conhecimento deles é limitado naquilo que eles estudaram, porém eles estudam. É como o nosso irmão Zé de Souza falou, nós temos muito grupo hoje, principalmente de mormons, que eles dão banho em muitos evangélicos. Dão banho em muitos evangélicos. Então o pastor coloca aqui que é um grupo de estudos, ou seja, eles tinham um local que eles reuniam para estudar, que defende que a doutrina da Trindade não é bíblica. Realmente, por eles não acreditar que Jesus é coigual ao Pai, eles teriam mais que negar realmente que existe uma Trindade. A questão é que a palavra Trindade não tem na Bíblia. Então, sendo assim, eles negam a doutrina da Trindade por não ter na Bíblia. Eles não vêem essa sistematização da doutrina da Trindade nas cartas paulinas, nas cartas de João e na doutrina petrina. Eles não conseguem ver isso. E em Atos dos Apóstolos, apesar de não ser um livro de viés doutrinário, mas ele, dentro da do seu composto histórico, ele retrata muito a respeito da Trindade. Quando eles põem a pessoa do Deus Pai, a pessoa de Jesus, que é mais focada no livro de Atos, e a pessoa do Espírito Santo, por ser Lucas um escritor bem carismático em relação à ação do Espírito Santo. Então, ele mostra isso. Eles, de acordo com o pensamento do pastor Kim, eles falam que Jesus, como eu falei, ele é a principal criação de Deus. Eles baseiam-se em alguns versículos mal interpretados, principalmente me parece que é Apocalipse 3. Eu acho que é versículo de número... Deixa eu só checar aqui, que é sobre a igreja de Laodiceia. Se eu não estou enganado, é versículo 14, que lá Jesus se apresenta como... Ele fala assim... Isso diz o Amém. Versículo 14. Fala assim: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o primogênito da criação. Primogênito aqui, irmão, não quer dizer o primeiro criado, é o que tem primazia sobre a criação. Como eu falei, mas com uma má interpretação, eles que, inclusive, a tradução também daria como soberano da criação. A tradução do grego para o português. Daria sobre o soberano da criação. Mas eles pegam a palavra primogênito e acham que primogênito quer dizer o primeiro criado. Mas primogênito é o que tem primazia em primeiro lugar. Porque o próprio Jesus disse que ele criou todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele. E ele ainda disse que sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, isso está em João, capítulo 1. Nada do que foi feito se fez. Eles negam a pessoa do Espírito Santo, por isso eles negam a Trindade.
Segundo eles, o Espírito Santo é uma energia que emana de Deus, e eles têm até alguns viés dentro do pensamento judaico, que os pensamentos judaicos também, eles têm uma certa dificuldade com o Espírito Santo ser uma pessoa em relação a Deus, e eles acham que o Espírito Santo é nada mais do que uma emanação do Deus eterno. E já no pensamento dos Testemunhos de Jeová, ele é uma força, uma energia, uma força ativa que vem de Deus. Eles não conseguem nem traduzir a palavra no pé da letra para falar que é um vento, que é um sopro. Eles traduzem como uma energia que vem, que sai da parte de Deus. Então, com isso, e negando o Cristo como Deus, o Espírito Santo como Deus, eles negam a Trindade, que é um Deus que subsiste em três pessoas. Aí eles começam a fazer chacota, que poderia ser um Deus com três cabeças, três deuses e tal coisa. Só que nós não entendemos assim. Nós entendemos que é um Deus que subsiste em três pessoas. Com muita dificuldade, mas a fé nos ajuda a entender isso. Nós temos, às vezes, dificuldade de expressar como é, mas entendemos que é um Deus que subsiste em três pessoas. Eles também defendem a não imortalidade da alma, que a alma não é imortal. Eles defendem isso. O pastor coloca mais que a punição pela maldade e a impenitência não seria em tormento eterno, mas no aniquilacionismo, como eu falei, na aniquilação. E esse pensamento está de acordo com as adventistas do sétimo dia. Isso, só a fé que nos capacita a entender mesmo, Edson, porque, como dizia o Billy Graham, eu aceito pela fé. Porque realmente, se nós tentarmos criar muita coisa, nós acabamos tendo um certo problema com a doutrina da Trindade. Mas o que nós temos que ter em mente é que é um Deus que subsiste em três pessoas. Se esse Deus é todo-poderoso, qual a dificuldade que ele teria de subsistir em três pessoas? Então, para muitos, sem a revelação do Espírito Santo, não conseguem. Isso. O meu netinho mesmo veio me perguntar outro dia, deve ser que deve ter algum árabe na sala dele. Ele perguntou assim, mãe, ele me chama de mãe. Ele falou, mãe, como é que Deus é Deus Pai, Espírito Santo? Aí eu tive que arranjar um jeitinho de explicar a coisa de uma maneira mais... Assim, eu expliquei para ele, falei assim, vamos ver que é a energia, a eletricidade e a lâmpada. Todos os três trabalham junto, né? Eu expliquei para ele. Ok, você pode ter a lâmpada aqui, mas se não tiver a energia, você não vai ter luz. Ah, tá. E você pode ter a eletricidade, a lâmpada, mas se não tiver energia, também não funciona. Ah, entendi, mãe. Eu falei, então são três pessoas, mas eles três trabalham em comum acordo, entendeu? Cada um, claro, com a sua. Não expliquei mais, não, porque senão ele ia ficar tonto. Mas achei interessante que ele deve ser alguém na sala de aula porque aqui tem muito árabes, né? E eles falam que nós adoramos três deuses, né? Isso. Eles falam, Como eu falo, nós somos acusados de coisas que não é. Como o nosso irmão Zé de Souza fala aqui, que a fé, ela nos capacita a entender. Isso foi o que a irmã Lúcia falou. A fé, ela nos capacita e o Espírito Santo nos ilumina a entender. Isso é como eu falo. Às vezes uma pessoa pode ter dificuldade para explicar o que é a Trindade, mas ele acredita. E não é que ele acredita porque alguém, é que o Espírito de Deus comunica isso com ele. sim. O Espírito de Deus. Por exemplo, nós entendemos, se temos o Espírito Santo e oramos a Deus, porque o Espírito Santo nos leva a orar, para quem é cristão e tem o Espírito Santo, entende que existe podemos dizer, qual que seria a palavra correta em relação ao que eu estou querendo falar? Que é como se tivesse composições a mais em Deus, seria essa palavra. Porque a palavra em relação a quando fala que ele é o único Deus, fala que é Deus composto. Ali não é apenas Deus, é único, um. A palavra echad quer dizer Deus composto, único ali está no sentido de composto. E a própria palavra Elohim, que é a primeira palavra relacionada ao nome de Deus que aparece na Bíblia, não é o nome de Deus como os judeus escrevem dentro do tetagrama, mas é uma palavra relacionada a Deus. Ela está relacionada no plural. Há um pluralismo nessa palavra. Então, nós entendemos que Deus é um Deus composto. Ele é o único Deus que subsiste em três pessoas e não há uma dificuldade para quem tem o Espírito Santo entender isso.
As testemunhas de Jeová ficam criando chacota e muita dificuldade. Ele, inclusive, como nós vamos ver mais na frente sobre a respeito das traduções, da tradução que eles utilizam, eles mudaram muita coisa para fazer jus àquilo que eles acreditam, inclusive o próprio nome de Deus. Eu não sei se eu falei, foi aqui, mas a palavra Jeová, irmão, não existe em lugar nenhum. Lugar nenhum. Jeová é uma invenção dentro da língua que eles tentaram pegar o tetragrama, que é as 4 letras, o I, o H, o W e o H, e eles pegaram vogais da palavra Adonai e acrescentou na palavra, no tetragrama, tentando criar o nome Jeová, Yehová. Então, o nome Yehová é uma invenção. É uma invenção no grego, que é, inclusive, os locais na Bíblia hebraica que está escrito, que está o nome de Deus lá, o tetragrama, a Septuaginta traduz como Kyrios, que quer dizer Senhor, que é a mesma tradução da palavra Adonai. E o lugar que, no Novo Testamento, eles vão descrever a respeito de Deus, como Elion ou Elohim, eles utilizam a palavra Tel. Mas o termo, que não sei se a pronúncia seria Yahweh, ou Javé, ou Iavé, eles utilizam a palavra Kyrios, que é utilizado somente para uma divindade superior, que, inclusive, os imperadores gostavam muito de utilizar esse termo Kyrios, para exigir culto das pessoas que eram subjugadas pelo Império Romano. Deixa eu só ler aqui nosso irmão Zé colocou. Realmente, uma mente para a mente humana, jamais. E a Bíblia, seu tempo... Claro, se tivesse... A verdade, meus pessoas, que a nossa Bíblia, a Bíblia de João Ferreira de Almeida, eles tentaram acompanhar alguns lugares e colocar a palavra Jeová, mas ela já passou novamente por uma remasterização, e nós temos a Bíblia atualizada, que ela não traz a palavra Jeová, traz a palavra Deus, e temos hoje a Nova Almeida. E muitas outras traduções que eles não utilizam o termo Jeová. O termo Jeová foi nossa tradução mais recente da Bíblia de João Ferreira de Almeida, a Bíblia corrigida. Eles traduziram a palavra Jeová, que inclusive eles acrescentaram a palavra Jeová. Porque se os irmãos lerem, vai estar lá escrito Senhor Jeová. O Senhor está relacionado ao tetragrama, que é a palavra Adonai, que os copistas utilizou a palavra Adonai. E Jeová foi acréscimo, infelizmente, da sociedade bíblica brasileira. Mas já corrigiram isso, está corrigida, a Almeida Fiel não tem, e a atualizada e a Nova Almeida também não tem. Mas a Bíblia do Testemunho de Jeová traz a palavra Jeová, mas não existe isso. Doido, moço. Hoje era para estar em casa, comendo um milho assado na airfryer, tomando um café. Quem está comendo milho assado, Jesus? Não tem em nenhuma das traduções boa. Principalmente depois que eles pegaram os textos maçoréticos, viram que não tinha essa palavra e trouxeram uma boa correção na Bíblia. Por isso que eles fizeram a Bíblia revista e atualizada. Ela foi novamente toda corrigida e atualizou os termos totalmente dentro do hebraico, na parte que os textos maçoréticos são só textos do hebraico. Então, ele coloca mais aqui, que eles professam que Jesus deu a sua vida em resgate pela humanidade, que eles acrescentam isso, porém, somente 144 homens e mulheres, eles serão co-herdeiros com Cristo no reino celestial. Então, a morte dele foi para isso. Só para isso aí. E que outros, ao atingir a perfeição humana, com a perspectiva da vida eterna nessa terra. Ou seja, como eu falei, eles terão aqui um governo nessa terra, de acordo com más interpretações da Bíblia, que fala que os justos governarão a terra, os justos herdarão a terra. O próprio Jesus fala lá que, quando ele relaciona ali o Sermão do Monte, ele fala assim,
capítulo 5 de Mateus, ele fala: os bem-aventurados os humildes, porque eles herdarão a terra. Isso aqui não tem a ver com essa terra, irmão, herdar a terra, viver nessa terra, morar nessa terra. Isso é interpretação errada. Todas as vezes que nós vemos alguma coisa relacionada ao Velho Testamento, falando de terra, está falando da terra de Israel, que Deus não permitiria que os judeus perdessem sua terra. Quando Jesus fala de maneira espiritual para os judeus da sua época, porque Jesus ele tinha primazia com a pregação para os judeus, ele disse que os humildes, eles herdariam a terra em que sentido? Já que o pensamento judeu daquela época, o pensamento hebreu daquela época, que a terra de Israel eles nunca perderiam, Jesus está dizendo que o foco nessa terra aqui, literalmente, não faz diferença, que eles teriam uma terra melhor, no sentido da vida eterna. Então, o que ele quer dizer é que os humildes herdarão a terra, e também no sentido que, quando a pessoa se porta com humildade, sem arrogância, sem soberba, ele domina onde ele chega. Mas não quer dizer que ele moraria nessa terra eternamente. Não é isso que Jesus quer dizer. Ele quer dizer que uma pessoa humilde, ele pode viver nessa terra bem. Por isso quer dizer herdar a terra. Ele vai conseguir viver bem aqui, conviver com todas as pessoas, fazer muitos amigos, não ser menosprezado por ninguém pelo fato de ser uma pessoa humilde. Não é uma pessoa arrogante, não é uma pessoa orgulhosa, não é uma pessoa egoísta, e daí por diante. Então, as Testemunhas de Jeová tem esse pensamento. Aí o pastor coloca que, em fevereiro de 1881, eles fundaram uma sociedade chamada Sociedade Torre de Vigília, do Tratado de Sião. E que essa sociedade ela cresceu e possibilitou a divulgação de sua revista e seus escritos. Ou seja, como a Casa Publicadora das Assembleias de Deus ela tem os seus livros, essa sociedade Torre de Vigília também, ela se expandiu, eles tiveram como movimentar todos os seus escritos a ponto que eles pudessem evangelizar o mundo, fazer um prosélito. Então, esse é isso que o pastor quer transmitir. Na página 6, o pastor fala que ele morreu em 31/10 de 1916. Então, ele faleceu no mês de outubro, no século XX, no início do século XX. Aí o pastor coloca que outras pessoas continuou a obra de Russell Taze, de Charles Taze Russell. Ele fala aqui de Joseph Frank Rutherford, ele é conhecido muito como Rutherford. Ele viveu também nesse período junto, aprendeu de Charles muitas coisas, e ele veio morrer em 1942. Então, o pastor mostra aqui que essa outra personagem entra dando continuidade à obra que Russell iniciou. Ele fala que ele era de origem batista, só para os irmãos observar. Um teve viés congregacional e presbiteriano, e esse da mesma linha reformada batista. Então, ele, criado na Igreja Batista, com o passar do tempo, abandonou, por não concordar com determinadas coisas também, se agregou ao pensamento de Charles Russell e iniciou a sua caminhada com as Testemunhas de Jeová. O pastor coloca a convenção, batismo como estudo da Bíblia. Ele fala que em 1906, Rutherford tornou-se consultor jurídico da Sociedade Torre de Vigília. Fala que ele tornou-se bastante popular entre os seus companheiros. Isso aqui é só questão acadêmica que o pastor está mostrando a respeito dele, que ele, por ser uma pessoa estudada, ele acabou tendo uma posição nessa Sociedade Torre de Vigília. Então, ele começou a se tornar importante. Fala que ele era também advogado da organização e que ele inicia a revista Despertar. Essa é uma revista que até hoje ela existe, mas a revista Despertar. Antigamente eu tinha bastante essa revista, mas ela começou a ocupar espaço demais nas minhas coisas, eu joguei tudo fora. Aquela Sentinela também.
Sim, a reforma trouxe, na verdade, a reforma trouxe uma linha de pensamento bom, que o pensamento da reforma era retornar o povo à Bíblia. E todos tinham acesso à Bíblia, que inclusive o pensamento de Lutero foi colocar a Bíblia na mão do povo. Agora, uma boa hermenêutica, Lutero, nem Calvino, nem Zwingli, nem outros tinha como dar para o povo se eles não quisessem. E tampouco pastores bons. Por exemplo, nós aqui estamos estudando teologia, estudamos hermenêutica, preocupamos em ter uma boa interpretação da Bíblia, mas você não vai conseguir colocar isso na cabeça nem de todo mundo da sua igreja, da igreja a qual você possa ministrar. Então, a reforma, na verdade, ela deu liberdade do povo interpretar a Bíblia. Lutero nunca quis que o povo ficasse escravo da teologia luterana. Ele simplesmente colocou a Bíblia na mão do povo para que o povo tivesse liberdade de interpretar a Bíblia. Só que Lutero não abria mão da interpretação literal da Bíblia, mas a aplicação, ele acha que, devido à ocasião e à necessidade do povo, do público que está ouvindo, a aplicação, Deus vai te iluminar no momento, mas a interpretação literal, isso nós devemos buscar com estudos. E, infelizmente, grupos como a Testemunho de Jeová, eles não preocupam com a tradução, com a interpretação literal da Bíblia, sim com a interpretação que favorece a eles. Igual muitos grupos neopentecostais hoje que preocupa com a interpretação que favorece esse grupo. Aí o pastor coloca que ele inicia a revista Despertar em 1919, ele iniciou essa revista. O propósito era divulgar ensinos sobre o reino milenar de Cristo, e ela é distribuída juntamente com a revista Sentinela, aquela revistinha cheia de desenhos. Ali tem desenho de que eles defendem a teoria que os anjos desceu, coabitou com as mulheres e tiveram relações sexual com a mulher. Ali tem até um anjo loiro com um braço assim numa nuvem, como se fosse uma janela. E sempre tem aquelas questões, como eu falei, escatológica, muito verde, muitas plantas, um rio, uma criança brincando com o leão, com o lobo e daí por diante. Então, além dos seus escritos que são perigosos, também existem as ilustrações para fazer com que o povo projete aquilo na mente e aquilo fique guardado na memória das pessoas. Então, eles trabalham de uma maneira muito perigosa e, ao mesmo tempo, muito eficaz para fazer prosélito, coisa que, às vezes, nós falhamos. É o que eu costumo dizer. A nossa sociedade bíblica está cada dia mais ampliando vários tipos de Bíblia, mas cada dia mais se enriquecendo com Bíblias muito caras. As Bíblias chegaram a um preço muito caro no Brasil. Nós compramos aqui pelo Amazon, às vezes vindo do Brasil, pedimos alguém para trazer do Brasil para nós, como eu já pedi. Para nós aqui isso é barato, mas para quem está no Brasil, a Bíblia se tornou cara. Uma Bíblia chegar a custar R$ 400, eu acho que é muito dinheiro. E a que nós compramos aqui custa quase $100. Então, é muito dinheiro. E eles pegam aquelas porcaria daquelas revistas deles e dão de graça. Dão de graça. Hoje nós mas é porque é uma maneira de substituir a Bíblia, que é mais fácil, ter umas figurinhas bonitinhas. Mas eles também dão Bíblias, que, querendo ou não, uma impressão de uma Bíblia é caro. E eles fazem a Bíblia tradução Novo Mundo e eles distribuem para o povo deles. Pois é. A verdade é que hoje as igrejas tornou um comércio. É uma maneira de se enriquecer. A Casa Publicadora das Assembleias de Deus se tornou algo de comércio. Eles pegam livros que se tornaram muito caros. As Bíblias se tornou tudo muito caro. As literaturas se tornaram caro. Por exemplo, quando houve a pandemia, eles acharam melhor não publicar uma lição naquele trimestre porque ela daria despesa. Pois é, irmão, o evangelista, quando eu assim, observo esses acontecimentos, nessa época eu estou vendo aqui as datas aqui de tudo aconteceu, essas seitas horríveis. Mas olha o período que a igreja já estava morrendo. Século XVIII, XIX, somente as batistas tradicionais, era uma igreja mais social, como hoje nós estamos vendo isso acontecer no nosso meio, entendeu? Infelizmente, aonde
não há o estudo da Bíblia e não há poder de Deus, acontece uma coisa dessa, porque tem que ter a palavra, sim, mas tem que ter poder. Então, porque esse período aí surgiu muitas seitas, porque né, é um período que a igreja passou, um período terrível, socialismo. A igreja ela era mais uma organização social. E isso trouxe muito prejuízo, criou, né, foram muitos. A psicologia, ela entrou no meio para poder realmente combater contra a religião. Foram muita. A igreja estava num período de mortalidade espiritual. Não, é verdade que depois do iluminismo na Europa, as igrejas elas morreram bastante. Sim. E aqui na América, desde os meados dos anos de 1950, as igrejas perderam muito. Hoje, boas igrejas que existem aqui é um número bem pequeno de igrejas boas. As igrejas entrou no viés do neopentecostalismo. Infelizmente, pastores que eram bons, como Kenneth Hagin, Benny Hinn, pastores que já faleceram, né, como Kenneth Hagin e também Morris Cerulli, homens que Deus usava tremendamente e acabou entrando por viés do neopentecostalismo com doutrinas. Exagero. Um negócio que não tem um balance, aquele exagero, né? As igrejas estavam com aquele problema, era mais social, uma organização social, cantava bonito, blá, blá, pregava até a Bíblia direitinho, fazia bons sermões, você entendeu? Mas não tinha poder. Isso. Deus dá aquele avivamento ali antes, alguns, mas na Rua Azusa foi o que mais realmente impactou a maioria das igrejas pentecostais. Só que os pentecostais erraram para entrar demais aí no pentecostalismo e esqueceram realmente, muitas das vezes, da Bíblia. E esse foi o grande erro. Não tem aquele balance que Deus tenha misericórdia de nós, né? Nós Isso. precisamos da Bíblia, nós precisamos do poder de Deus acompanhado junto. O nosso irmão Zé Carlos fala que, além de tudo, veio a teologia da prosperidade, que hoje eu acho que é a teologia mais forte pregada para essas igrejas neopentecostal. Está caindo. O que a nossa irmã Lúcia fala é uma coisa realmente muito séria, porque aonde a Bíblia é aplicada com graça, há mudança, porque é aí que vem o poder de Deus. Quando a Bíblia é ensinada com graça, que há avivamento verdadeiro, as pessoas mudam, as pessoas reconhecem as suas falhas, as pessoas têm capacidade de consertar com seus semelhantes. Então, isso é avivamento. Mas o povo hoje, eles não sabem o que é poder de Deus. Essa é a realidade. O exemplo de poder de Deus no período neotestamentário é a chegada de Jesus, de João Batista. Nós vemos pessoas mudando na beira de um rio e vemos demônios manifestando em pessoas dentro da sinagoga. É só você abrir no capítulo 1 do Evangelho de Marcos. Jesus chega na sinagoga e o demônio manifesta em um membro da sinagoga. E ninguém fez um comentário a respeito de como aquele membro estava endemoniado. Então, isso é poder de Deus. E ele ensinava a Bíblia com poder. Então, a Bíblia tem que ser ensinada realmente com unção, com poder de Deus, poder do Espírito Santo. Aí o povo retorna ao verdadeiro evangelho. Porém, José de Souza falando igual, por exemplo, o que mais a gente vê no meio neopentecostal, os crentes são atraídos não pela palavra, mas pelo espetáculo que se dá. Tipo, chega alguém que nem lê a palavra e já começa a revelar. Aí fica alguém, são essas questões de espetáculo, né? O pessoal gosta de espetáculo. Hoje, boa parte das pessoas gosta de espetáculo. Como eu já falei, eu vou até repetir aqui. Se você falou que o anjo está ali, você chama a atenção do povo. Uhum. Você sabe que o anjo não está lá, mas você fala que está. E o povo gosta. Eles também sabem que não está lá, e sabem que você sabe que não está lá, mas eles gostam disso. E a verdade é, porque a Bíblia em si, o muito que você prega promessas boas pela Bíblia, essas promessas boas, elas são alcançadas através do momento que você aproxima verdadeiramente de Deus. E o muito que Deus te dá, mesmo quando você... Porque Deus não dá nada para que nós sejamos perfeitos ou quando nós nos tornarmos perfeitos. Ele dá porque ele é Deus, porque ele é bom. Não tem a ver conosco, tem a ver com ele.
Então, eu não sou contra a pessoa falar que Deus vai dar as coisas. Eu sou contra isso tornar padrão Centro. de pregação, tema de pregação. Porque a partir do momento que eu me aproximo de Deus, eu reconheço mais as minhas falhas. Isso. Culto, Kleber. Como? A questão cultuar. A pessoa vem para o culto, fala, estou indo no culto receber. Está errado. Daí é o erro. Culto é prestado? Culto é serviço. Sim. Que nós apresentamos a Deus. Então, não é para receber, é para dar. Aí eu faço uma pergunta, evangelista. Vocês são. Eu tenho um bom tempo que eu estou aqui no meio dos assembleanos, mas eu não fui criada assembleana. Uhum. A Assembleia de Deus, ela é uma instituição, né, que realmente é enorme, uma das maiores do mundo. Mas o que falhou dentro dessa instituição, porque dentro desse ramo também a gente sabe que surgiu os movimentos neopentecostais, a maioria vieram da Assembleia de Deus. O que você acha que faltou dentro da instituição da Assembleia de Deus? Porque hoje nós vemos uma decadência enorme, né? Uma das coisas que aconteceu é como nós falamos no início: são pessoas insatisfeitas com a liderança e abrem igreja. Por exemplo, a Assembleia de Deus dela saiu a Igreja Brasil para Cristo, saiu a Casa da Bênção, ali a Casa da Bênção saiu Edir Macedo, saiu Davi Miranda, saiu R.R. Soares, aí desse povo saiu Valdomiro Santiago, esse Agenor Duque, aí sai esses trem. Só vai ficando pior. Hã? Só vai piorando. Foi só de ladeira abaixo. Então, é insatisfação com a liderança. Mas uma pergunta é o seguinte: as igrejas pentecostais, eu sou pentecostal, tá? Não estou falando de pentecostal porque eu sou pentecostal, não sou exagerado, mas eu sou pentecostal. As igrejas pentecostais, somente depois do movimento da Rua Azusa, elas se centralizaram muito mais nos dons do que a Bíblia. A Bíblia, ela passou, não vou dizer que eles não pregavam, mas ela ficou muito limitada. Seria esse o problema? Na verdade, Manúcio, o movimento pentecostal, eu sempre falo, quando nós estudamos ele andou muito bom até nos meados dos anos de 1950 a 1960. Os pastores da Assembleia de Deus, eu falo que eu tenho muito livro de pastor assembleiano, são livros excelentes. O problema é que o povo pentecostal não gosta de estudar. Não gostam de frequentar uma escola bíblica. Eu congregava em uma igreja no Brasil que tinha mais de 500 pessoas. A nossa escola bíblica tinha aproximadamente matriculado 300, mas ia 150. Está entendendo a dificuldade? Mas a realidade também, esse período, em 1950, depois de 1950, a teologia das igrejas pentecostais era muito limitada. A gente tem que realmente. De alguns. O que eu estou dizendo é, por exemplo, eu entendo que tinham muita dificuldade para estudar. Muita dificuldade para estudar. Os seminários assembleianos eram poucos, como o Pindamonhangaba, que é um seminário bom, e outros eram poucos. E longe. Eram seminários que de longe. Quem conseguiu levar um material na mão das pessoas foi o pastor Bernard Johnson, que era um mineiro, filho de americanos, de condição financeira boa, estudou aqui nos Estados Unidos, fez seu doutorado e conseguiu reunir muitos pastores dentro da CGADB e da CPAD para escrever livros para criar uma escola de preparação de obreiro, que é a ETAD, que acabou virando um curso básico em teologia. São livros bem resumidos. Mas a idade hoje, ela não tem muitos anos, tem? Deve ter uns 40, 50 anos, né? Não tem mais isso. Mas as pessoas, por exemplo, mas na verdade, Manu, nós, de uns 30 anos para cá que nós temos bastante acesso à teologia. Porque homens como Augusto Nicodemos, eles estudaram, fizeram o seu doutorado fora do Brasil, e quando eles conseguiram estudar no Brasil, era com livro em espanhol ou inglês. Há 40 anos atrás, a maioria dos pastores tinha que falar inglês, porque as literaturas quase todas eram em inglês. Hoje nós temos todas as literaturas. Mas os seminários presbiterianos e os batistas sempre teve, os acessos Sim, sempre muito teve. mais. Sempre teve. A Assembleia de Deus, nós tivemos muitos pastores muito preparados. Vieram muitos pastores de fora. Por exemplo, o próprio pastor fundador da Assembleia de Deus no Brasil, ele era
um bacharel em teologia. Na verdade, ele era mestre, que inclusive eu tenho aqui a defesa de mestre dele, que ele fez sobre o tabernáculo. Eu tenho um livrinho, que é o pastor Gunnar Vingre. O Daniel Berg não era, mas ele era um excelente pregador e evangelista, mas não era um doutor, um mestrado em teologia, como o Gunnar Vingre. O Gunnar Vingre era de viés puritano, pastor batista muito bom. Então, ele levou homens como Paulo Levi Macalão a ser um bacharel em teologia. Pastores como Antônio Gilberto ser mestre em teologia. E outros que nós temos hoje que são homens que realmente têm uma boa bagagem. O problema é que a Assembleia de Deus cresceu de uma maneira espantosa. E muitos obreiros do interior não tinham condição de estudar, mas eram excelentes homens de Deus. Sim. E então, tipo assim, ele conseguiu preparar o povo da melhor maneira, porque a dificuldade de estudar naquela época é muito grande. Eu, como eu falei, a primeira vez que eu fiz seminário, para mim estava difícil, mas possivelmente quem viveu anterior a mim, que Muito tinha pior. achou aquilo fácil. Porque eu fui estudar num lugar que estava longe de onde eu morava, eu tinha que comprar todos os livros, e eles davam livro lá, um atrás do outro, para a gente comprar para fazer trabalho. Então, tudo era muito complicado. Eu tinha que dedicar 4 horas da minha vida na escola, e que ainda é pouco. Então, é só para os irmãos verem. Então, para mim era difícil. Hoje eu vejo que aquilo era fácil. Se fosse para olhar hoje, para me estudar, porque hoje eu tenho acesso à internet, tem livros demais que eu teria condição de ter. Então, para mim, não teria dificuldade, mas naquela época foi. Então, imagina nessa época. E o problema é que se a irmã buscar pela história das Assembleias de Deus, se a irmã buscar pela história da Assembleia, a irmã vai ver que houve até nesses meados, até pouco tempo atrás, de homens que partiu para a eternidade, como pastor Severino Pedro da Silva, pastor como Antônio Gilberto, que deixaram um bom legado, principalmente na área teológica. Eles deixaram um bom legado. A questão é que isso não alcançou muita gente, devido à limitação nas literatura e o meio de comunicação. Então, também eles visaram muita missão, né? O ID. Né? Isso. E o crescimento, de Deus, ela tem o ID. Né? E o crescimento que a igreja teve e com a necessidade de pessoas para trabalhar. Porque a igreja, querendo ou não, a igreja de Assembleia de Deus cresceu muito rápido. Então, teve essas necessidades de trabalhar. E acabou colocando pessoas que estavam disponíveis. E eu sei que há uma falha muito grande no meio do povo pentecostal, que se alguém falou em mistério, já serve para ser obreiro, profetizou, já serve para ser obreiro. Isso eu vi muito, sendo consagrado por causa disso. Mas as igrejas sérias, elas cresceu com essa dificuldade e hoje, é que eu falo, hoje as pessoas acabam acomodando. E vamos ser verdadeiros, o povo pentecostal é o povo mais preguiçoso para ler. Eu conheço professores de escola bíblica que ele só lê a lição o dia que ele vai dar aula. Só o dia que ele vai dar aula. E tem uns que nem no dia... ele não vai em nenhuma escola bíblica, a não ser no dia que ele vai ministrar. Então, nós vemos o povo evangélico na área do ensino muita preguiça. Mas aí, evangelista, eu vejo assim, a gente entende que cada um tem que ficar no chamado que Deus colocou, ok? Uhum. E por que são separados professores que não têm esse chamado? Eu discordo com isso. Eu acho que é a necessidade, Maluce, e tem muitos pastores que acabam forçando e a pessoa deveria ser sincera para falar que não quer. Eu, por exemplo, se alguém me oferece uma coisa que eu não quero fazer, eu não sei fazer, eu vou falar, não quero fazer, eu não sei fazer e eu também não quero. Aí você aprende, eu falo assim, eu não quero fazer. E eu já deixo muito claro na primeira fala minha que eu não quero. Não adianta insistir, que eu já falo, para de insistir que isso vira besteira. Então, infelizmente, tem pessoas que cedem pela insistência. Eu estou falando que eu conheço demais. Um dia um pastor chegou para mim e falou comigo. E Deus estava mostrando que eu teria que ser consagrado a pastor. Eu falei, então Deus vai mostrar para mim também. E a hora que Deus me mostrar, eu deixo o senhor confirmar. Aí ele falou assim, mas você não acredita que eu sou homem de Deus? Eu falei, claro que eu acredito. Se eu não acreditasse, o senhor não era meu pastor. Mas o fato do senhor ser homem de Deus, o senhor morar até do lado de Deus, não quer dizer que eu tenho que aceitar uma consagração que não está no meu coração. E eu perguntei, eu vou ser pastor para quê? O senhor vai me dar uma igreja para pastorear? O senhor vai custear o meu pastoreio? Não.
Eu falei, o senhor me quer como mais um pastor na igreja local? Para quê? Tá entendendo? Deus E falarei você com as tem. duas partes importantes, que é o você e o pastor, né? Hã? Deus falarei com as duas partes importantes, que aí seria Claro. você e o pastor. Que, na Ah, verdade, uma coisa é, você já tem. Deus só confirma com seu líder. sim. Somente isso, nada mais do que isso. Bom, nós vamos ficar por aqui, porque nós até passamos já quase 10 minutos do horário da aula. Eu já fiz uma outra chamada aqui, eu já fiz ela silencioso aqui. Então, os irmãos, pode ficar tranquilo que os que estão presentes, todos já receberam sua presença aqui já. Bem, vamos agradecer a Deus mais uma vez. E na próxima aula continuamos e terminamos a respeito da testemunha de Jeová. Senhor Deus, mais uma vez, ó Pai, somos gratos ao Senhor por mais uma aula que se finda. Agradeço ao Senhor, ó Pai, pelos teus servos presentes nessa noite, que o Senhor o abençoe. Abençoe aqueles, ó Pai, que não puderam estar, por motivo que somente o Senhor sabe. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, continue iluminando, dando força para cada um continuar nessa caminhada. Nos ajude, ó Deus, a estar atentos, ó Pai, aquelas coisas que nos rodeiam, que não é agradável a palavra do Senhor. Seja com cada um, ó Pai. Ilumine, dá sabedoria em momentos, ó Pai, de dificuldade, que o teu Espírito Santo fortaleça. Seja conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe a todos, todos tenham uma excelente noite. Fica na paz do Eterno. Amém.